Chico, meu amigo, não fume mais não, ou não. Vou dizer pro Zito, quem é você, meu irmão? Chico, meu amigo, não fume mais não. Dizer pro Zito que ele contratou um negão doidão. Você não me disse que fumava, velho. Isso não combina contigo, não. Joga a bacana pra lá. Isso não combina contigo, deixa o cabelo enrolar. Bebe, tabirito, Chico. Chico, meu amigo, viver fumando não dá. Joga a bagana pra lá. Olá, estamos iniciando o nosso programa Universo dessa semana. Hoje a gente já vai ter muita MPB aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente fala dos nossos convidados, né? Só aguardando a nossa produção providenciar. E hoje no programa a gente tem as nossas convidadas maravilhosas que fazem parte da nossa sala de visita. Hoje a gente tem a Larissa, que está aqui conosco. Ela vai apresentar aquele quadro dela que já é tanto sucesso, que é o Homens na Cozinha. Mas ela veio hoje aqui conosco, está conosco, e vai mostrar como é que ela preparou a receita que vai ao ar hoje no programa. A gente também vai ter toda a movimentação lá do evento de moda que movimentou a cidade essa semana, que foi Teresina Trend. Nós estivemos lá fazendo a cobertura e vamos mostrar para vocês também. E a gente vai fazer aquela avaliação bem humorada, mas também com a opinião das nossas convidadas sobre o que aconteceu de mais bacana durante a semana. O que a gente vai começar o programa? Como é que a gente começa o programa hoje? A gente vai contar uma história muito bacana, que é a história de um grupo de mães que está chamando a atenção do Brasil por uma questão diferente. Quando a maioria, ou grande parte dos pais, ainda rejeita quando os filhos têm uma orientação sexual que é diferente da maioria, essa mãe iniciou um trabalho que hoje já está no Brasil inteiro. Ela esteve aqui participando da Parada da Diversidade e eu fui conhecer um pouco da história dela. A Eleonora enxugou as lágrimas e surge no lugar da mãe a ativista. Ela entendeu que aquela causa já não era mais dela. E não terminou com a prisão dos suspeitos. Aliás, investigação que a Eleonora teve uma participação decisiva, nem com a condenação deles. Ela continua a pregar esses direitos pelo Brasil inteiro. Você teve um papel, você estava me contando que você chegou a participar das investigações, né? Isso. Em todo momento, desde o primeiro momento, quando a polícia chegou, mais ou menos eu já tinha indicativo de quem eram esses suspeitos. Passei a responsabilidade para a polícia, porque era ela que tem que fazer as investigações, mas mesmo assim acompanhei os depoimentos, acompanhei em busca também de endereços que a delegada muitas vezes não tinha conhecimento, não conseguia. Eu ia buscar esses endereços para agilizar o processo de investigação. No dia da apresentação, quando ela confirma e que o juiz expede o mandado de prisão, eu vou apresentar os assassinos, os acusados de terem matado meu filho junto com a delegada, que é onde muitas famílias não vão nesse momento. Quem sempre é a polícia que apresenta, mas eu estava junto com a delegada apresentando os suspeitos de terem matado meu filho. E também foi o primeiro caso de condenação por motivação homofóbica no Brasil. Isso tem um significado importante, não é, para essa luta, esse ativismo em defesa dos direitos LGBT. Isso, e foi uma das minhas lutas desde o princípio de não negar a motivação do crime do meu filho.
né? Por ele ser gay, queria muito, que a gente sabe que não tem uma legislação específica para condenação, eu sei muito bem disso, que os acusados de terem matado meu filho não foram condenados Por homofobia, por homofobia, porque não temos uma legislação, mas a motivação ela tinha que vir à tona, né? E muitas vezes sai um crime como latrocínio, roubo. Então eu queria que fosse motivações homofóbicas, isso a gente trabalhou junto. Era importante isso para vocês? Para mim foi muito importante. E como é que essas mães atuam, né? Você integra hoje esse grupo Mães pela Igualdade, que é no Brasil inteiro. Nós somos mães que estamos no Brasil, então temos mães em diversas cidades. Tem pais também, importante dizer, né? Tem pais assim, que amam seus filhos, pais que não negam. Somos mães que não temos vergonha de dizer amamos os nossos filhos. E somos mães que acolhemos as mães, muitas vezes que rejeitam seus filhos, que naquele momento que seu filho revela, elas excluem, elas não querem aceitar. Nessa hora, o grupo ajuda é de muita ajuda, né? Imagino eu. É de muita ajuda. Ele tem momentos que ele se torna um grupo terapêutico, de conversa, de rodas de diálogos, né, onde as mães podem falar e buscar algumas situações que possa confortá-la, né? E aí a gente tem momentos que a gente escuta de algumas mães quando ela diz assim, eu estava sozinha, né? Mas quando eu encontrei vocês, eu não estou mais só. A gente tem uma mãe que, assim, para nossa alegria também, a mãe, no momento que descobriu, né, que o filho passou a noite fora, que ela vai em busca do filho com medo, ela encontra o filho na casa do namorado. E para ela é um choque. E aí é quando ele revela que é homossexual, que é gay. E aí ela faz, eu não tenho estrutura para lhe aceitar. Né? Eu não tenho estrutura para lhe aceitar. E aí o pai acolhe esse filho. O pai e o irmão acolhem esse filho. E ligam para mim desesperado, né? Que a mãe estava rejeitando o que era que fazia. Montamos toda uma estratégia para trabalhar com essa mãe, até ela começar mesmo a aceitar e a respeitar o filho. E aí foi quando a gente fez a nossa campanha agora em maio e a gente convida ela para tirar uma foto com o filho, mostrando o amor da mãe para um filho gay. E ela vai junto, e ela vai com um sorriso enorme, a foto dela ficou linda. Aqui em Teresina nós tivemos um caso que também foi resolvido na justiça, Eleonora, era uma garota, né, que os pais a trancaram dentro de casa depois que descobriram que ela era homossexual. No caso das meninas, né, das mulheres, esse sofrimento é maior de alguma forma? A gente também tem casos de meninas que a mãe simplesmente botou dentro de um ônibus e mandou para o interior. Quando ela revela. Para esconder, né? E esconder. Para ninguém saber, né? né? Aquela coisa assim, você vai ficar trancada no armário por conta da sociedade. Mas a sociedade não vai aceitar, entendeu? Então, assim, o que é que a gente faz? A gente acolhe. E para a menina é muito mais difícil porque a gente tem a questão do estupro corretivo. Que é existe isso ainda? Existe muito. Não está dentro de casa. Nossa. Os irmãos, muitas vezes o pai, os amigos vão estuprar ela para dizer você tem que aprender a gostar de homem. Isso é porque você nunca sentiu um homem, você precisa sentir homem. E elas são estupradas. Então esses casos de violência, eles não existem só na literatura, eles existem no dia a dia ainda, muito? Muito casos, assim, existe, hoje a sociedade, ela via isso, ouvia falar, mas ela não tinha realidade na prática. Hoje, como abriu-se mais para a discussão da população LGBT e as suas violações, então hoje a sociedade, essas informações chegam mais rápido. Agora eu queria que a gente não deixasse a entrevista terminar sem falar do outro lado, que é esse criminoso, né? Que é essa pessoa que não aceita e que por não aceitar ou por outra motivação que seja, ela comete esse tipo de violência. Essas pessoas ainda são muitas, o número é muito grande. A gente tem um caso muito recente aqui no Piauí, onde o acompanhamento do Matizes foi responsável por descobrir esse criminoso. E o choque é um criminoso que nas redes sociais ele se manifestava contra a homofobia, chegou em alguns momentos a ser segurança da parada da diversidade em algumas ocasiões. Quer dizer, era uma pessoa que convivia e jamais se imaginaria, né, se ele não tivesse cometido esse crime bárbaro, que foi assassinato de uma travesti, e que a polícia tivesse, enfim, depois de mais de anos, chegado até o nome dele. Ainda existe muito isso, esse crime que fica impune. Crimes que ficam impunes, crimes que não vêm com a motivação de fato, de que é uma motivação por motivações homofóbicas ou transfóbicas. Entendeu? Então, são esses crimes que a gente precisa tirar da invisibilidade.
essas pessoas se aproveitam desses momentos da invisibilidade, da própria polícia não investigar como um crime por homofobia, de não ter uma legislação que possa punir, né? E essa onda de conservadorismo que a gente tem aí, né? A gente tem uma onda muito forte do conservadorismo, usando o nome de Deus para distribuir o ódio. Então, isso leva as pessoas a fazer isso. E muitas vezes são psicopatas que estão aí só e dentro do movimento. Né? É até uma mudança de perfil desse criminoso, né? Porque quando começou esse processo de intolerância mais forte, eram grupos neonazistas, grupos fascistas, grupos radicais, que não aceitavam em determinados locais, eles iam até lá. Hoje a gente está vendo, pelo menos aqui no Piauí, nós já temos vários casos em que os acusados são pessoas ligadas ou que tinham algum tipo de relacionamento, o que eu acho que ainda é mais difícil para a polícia identificar, né? Porque você não tem aquele estereótipo só do matador de gays, que tem aquele perfil, que é aquela pessoa que condena, que cria aqueles grupos no Facebook. Tem esse tipo também, que ameaça e afronta abertamente. Mas tem o outro tipo que convive com isso e representa uma ameaça, não deixa de representar, né? E hoje a gente tem dados de que as pessoas que assassinam um homossexual, uma transexual, são pessoas próximas. Né? Isso a gente já tem dados. Assim como o estupro de crianças também, né? Isso, são pessoas próximas, pessoas que estão muito próximas da vítima. A gente ainda tem muito o que descobrir, né, sobre a população LGBT, que vai cada vez mais, a gente vai identificando pontos de fragilidade. Pontos que a gente precisa que este país e os estados ele possibilite a gente ter segurança pública, né, que venha ter, e de fato, segurança pública para a população LGBT. A gente não quer exclusividade, a gente só quer que as pessoas vivam com segurança. Para a gente encerrar, Leonora, a gente contou um pouco da sua história e você conseguiu transformar uma causa, uma dor pessoal, né, abrindo uma janela para que as pessoas discutissem uma causa que, como eu já disse, é de todos, porque causa de direitos humanos não é de determinado grupo A ou B, de sexo, gênero ou raça, né? De todos nós que somos sociedade. Eu queria que você deixasse um recado para as mães que talvez estejam vivendo, se não do tamanho da sua dor com a morte do filho, mas aquele momento do choque inicial e também do medo, porque eu acredito que para uma mãe deve dar um grande medo, né? Que é uma sensação que a mãe, e agora? Como é que vai ser? O que ele vai ser? Ele vai sofrer mais do que os outros filhos? Eu ouço muitos relatos disso. Eu tenho certeza que meu filho vai sofrer mais ou a minha filha vai sofrer mais na vida. O que dizer para essas mães? Dizer que elas não estão só nesse momento, né? Que elas não se sintam só. A gente tem um grupo de mães no país que hoje acolhe essas mães, que abraça essas mães. Então, as mães pela igualdade, elas acolhem, elas querem dar colo para essas mães, mesmo no momento de medo, mesmo no momento de indecisão e mesmo no momento de dor. A gente está lá para acolher. Que nós também somos mães que passaram por momentos de medo, momentos de indecisão e momentos de dores. Então, nós sabemos dividir essa dor. O que a gente quer hoje é que a família fortaleça e abrace seus filhos LGBTs, que a gente não quer que exclua. A gente só quer falar do amor, do cuidado, a gente não quer ódio, a gente quer amor. Olha, eu acho que essa luta pelos direitos de pessoas homossexuais ganhou um upgrade com a criação desse grupo, porque trouxe a questão da família, porque até então se tratava da questão de forma diferente. Hoje é que a família tem que ter a cabeça para entender tudo, aceitar, amar e participar e, se possível, também lutar, como faz a Eleonora, em favor de outras pessoas. Nossas convidadas hoje são a Ana Vitória, que é advogada, é presidente da Diversidade Sexual da OAB, a Camila Albuquerque, professora de moda, e a Aline Chaves, minha querida amiga, que volta aqui hoje, novamente também professora de moda, e a Chandelle Kidma, que é performer e drag queen. E a gente vai conversar sobre vários assuntos, inclusive sobre esse que abriu o nosso programa hoje, com a participação do Youssef Lago, que daqui a pouco vai cantar mais para a gente também. Ele que faz MPB, rock, pop, está conosco hoje no nosso universo. Gente, nós ouvimos aí a história da Eleonora, que é uma história muito tocante, porque muitas mulheres acabam fazendo a tragédia pessoal, enxugando as lágrimas, como eu disse aí, em algo
que beneficia uma comunidade inteira, no caso das mães, um país inteiro, né? Mas você deve lidar muito com isso, da questão da família, como receber a notícia, como reagir, como apoiar, como estar juntos. Eu acho que essas histórias são as histórias do momento, né? Porque a gente já falou muito sobre os direitos, né, sobre a questão da violência, que são temas importantes. Mas eu queria que a gente discutisse isso, esse momento em que a família está junto, defendendo essa orientação, aceitando e participando dessa nova estrutura familiar. Por isso que a gente hoje já não usa mais alguns termos. Por exemplo, hoje a gente está tratando mais da afetividade. Por isso a gente vai falar sobre a homoafetividade, a heteroafetividade. Porque a gente para de focar no ato sexual e passa a focar nos sentimentos que ligam as pessoas. Então, passa pela família querendo que o seu filho ou sua filha tenha um relacionamento saudável, né? Tenham pessoas que gostem deles e delas. E por isso, não tem por que agora questionar se vai ter filho, se não vai ter filho, se vai criar bem, se não vai criar bem. Estão querendo mesmo se preocupar com a qualidade dos relacionamentos que essas pessoas vão ter. Aí a gente começa a falar sobre a biafetividade, a homoafetividade, né, e a heteroafetividade. E a sociedade mesmo, ela está tendo... Porque a gente também tem que ver por o seguinte lado. Não é fácil para as pessoas, de repente, essa nova realidade, né? Dá até uma confusão também na cabeça das pessoas. Mas isso não quer dizer que as pessoas devam encarar isso com violência, ou com indisposição, ou com desamor. Mas eu acho que a gente precisa entender também esse lado da família, que a princípio se espanta. Essa é a reação talvez inicial. Porque na realidade, desde a gravidez, a família cria uma série de expectativas quanto ao bebê. Primeira coisa é o enxoval, é rosa, é azul. Já tem isso. Eu tô esperando uma meninazinha que vai casar com o teu filhinho, que você tá esperando é um meninozinho, né? Dentro da escola, dentro da educação primária, da básica, você vai trabalhar as profissões de menino, as profissões de menina e as reações dos meninos e das meninas à realidade. A menina está cuidando da boneca, se cair, ela é cuidada com maior delicadeza. Se o menino está brincando com a boneca, isso é estranho. Tem que brincar com o carrinho, tem que brincar de porrada, tem que brincar... E se chorar, homem não chora. Né? Então você vai tendo Já dizia o Pablo, né? E aí... filósofo contemporâneo. Popular, é verdade. Né? Então, assim, quando você cria essas expectativas, essa padronização de comportamentos, possivelmente vão ser frustrados, porque essa criança vai chegar à adolescência, que é uma fase de confusão, de você não saber se está certo ou está errado o que você faz, e depois se torna um adulto para vivenciar aquilo que você tem certeza na sua vida, e aí você vem e frustra um monte de expectativas que aquela família criou naquele bebezinho que usava azul ou rosa. Personagem criado pela família, não é a pessoa. Aquela pessoa que chegou é uma página em branco, mas que a família já se sentiu no direito de escrever por ela. Tem uma fala nas redes sociais que diz assim: o meu problema não é que eu frustrei as suas expectativas, você criou expectativas em cima de mim. Né? Então eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho que atender às suas expectativas. E quando você pega que a família está acolhendo essas pessoas, é a coisa mais singela que pode ser feita. Preste atenção. No movimento de raça, né, de cor de pele, quando um negro sai à rua e é xingado, é maltratado, que volta para casa, aquele pai negro, aquela mãe negra se reconhece e sabe qual é a dor. Sim. Mas o Sim, filho verdade. homossexual, quando sai e é xingado, que volta por lá hétero, o pai não se reconhece. E nem sabe Talvez por até aquele diga, filho. olha, eu lhe falei que seria assim. Porque eu acho que bate um medo também. Até falei sobre isso com a Eleonora. A Chandelle, por exemplo, vai tirar fotos agora com a avó dela. A avó vai usar as perucas. Na verdade, assim, foi... quebrar uma barreira e tanto. quebrar uma barreira. Eu me vejo muito no que a Ana fala, assim, dessa quebra de expectativas. Quando eu fui me assumir primeiro gay, a minha mãe teve um preconceito tremendo. E depois que eu comecei a minha carreira de transformista, aí foi outro tabu, foi outra preocupação, foi outro... Nossa, minha filha vai ser prostituta. Foi assim. E
E eu não culpo, assim, porque Mas é um porque preconceito que tá o mercado dentro. de trabalho tem uma dificuldade muito grande de aceitar o diferente. E as mães se preocupam como vai ganhar a vida. Elas se preocupam tanto com o bem-estar que acabam esquecendo do carinho que se deve ter, da preocupação, do afeto. E teve todo esse crescimento, né, de quebrar essas coisas. E minha avó, que tem 71 anos, ixi, não sei se é 71, e passou por um câncer agora. A gente ficou bem mais próximo, um câncer na mama. E eu fui e ofereci um bojo meu para ela ficar com enchimento. E depois fui mostrando as minhas roupas, mostrando o que eu fazia, os meus shows. E nisso a gente acabou gravando um vídeo, ela provando minhas perucas, ela fazendo cara de rica. Ai, que Então, bacana. foi super engraçado, super fofo. Que a primeira vez, inclusive, que eu fui fazer uma competição, participar de uma competição, ela pediu para ver minha roupa, como é que eu ficava, pediu para ver minha peruca, para provar. E dizia assim, ela viu, né, disse assim, tá bem, você, show de bola. Faz muita diferença ter alguém que você ama do seu lado? Nossa, faz uma tremenda diferença. Eu estava vendo nas redes sociais, vocês comentaram, um pai que deu de presente um Ariel pro filho. Nossa, vi. eu chorei, mas eu chorei assim, eu chorei sorrindo, porque ver iniciativa como essa, ver essas mães que acabaram de passar, é uma coisa que me toca profundamente, que eu quero instigar as pessoas a verem isso e a vivenciarem isso, a pegarem isso para si, porque o preconceito, essa coisa que se cria, é muito difícil. E ver isso só me conforta, só me liberta, só me faz bem. Tá. E aí, tem situações, porque esse é um mundo absolutamente aberto, né, Ana? Não só jurídico, mas também do que vem acontecendo, das mudanças de postura que as pessoas precisam ter, precisando acompanhar essas mudanças todas que você já explicou, né? Que nada é mais definido, né? Não tem o rosa, nem mais o azul. E tem casos assim que estão bem próximos de nós, como a história, claro que a gente não vai falar nomes, nem é aqui o interesse, mas de uma criança de 5 anos que já se identifica como trans e faz questão de ser vista dessa forma. A transexualidade tem isso. A transexualidade e a travestilidade, que são, na realidade, identidade de gênero, é como eu quero que a sociedade me reconheça. Eu me visto dessa forma, eu quero que a sociedade me trate como pessoas. Quero que eles me vejam, né, assim. dessa forma. Então. Se eu me vestisse de uma maneira mais masculinizada, eu queria que a sociedade me tratasse de uma forma mais masculina. Né? Então, E te respeitasse por e isso, me né? respeitasse. A gente diz muito que a intenção de muita gente é transformar a vida pública em privada, ou seja, escondendo coisas que deviam ser bem públicas, como o governo e tudo mais, e transformar a vida privada em pública. É o pessoal querendo que o Estado se meta no que as pessoas fazem no quarto, como as pessoas se vestem. Né? As pessoas têm que parar de olhar isso. Né? Tem que parar de limitar as outras porque não correspondem a seus padrões. Né? Acaba que a gente sente a necessidade de colocar todo mundo numa caixinha, né? A gente sente a necessidade de olhar e identificar aquilo é aquilo, isso é isso, e nem sempre precisa da caixinha, né? A gente tem que se sentir bem consigo mesmo e a gente tem que ter a questão da tolerância. Todo mundo tem que ter o respeito, a vida em sociedade exige que a gente aceite o outro, que a gente tem essa questão de tolerância, da convivência em sociedade. Eu falei outro dia até numa rádio, eu fui dar entrevista na rádio, ele estava com o meu sobrinho, que é nascido e criado em Londres, né? E ele me perguntava assim, mas você vai fazer o que na rádio? Eu digo, vou falar sobre homoafetividade, vou falar sobre relacionamentos de meninos e meninas e tal. Ele disse, mas vocês falam sobre isso aqui? Lá é tão comum. Na minha sala tem um menino que é gay e eu lá me importo com isso? O que eu tenho a ver com isso? Né? E ele tem o quê? 12 anos. Então, eu achei isso, assim, lá uma coisa muito natural. Meus sobrinhos daqui... Aqui a gente ainda está apontando as pessoas na rua, né? Meus sobrinhos daqui, talvez pela nossa convivência, pela nossa... Né, eles também não apresentam essa estranheza, mas os colegas apresentam. Né? E ele lá, não. Passou um tempo muito me incomodando isso, dessa coisa de... ele é gay. E criar uma certa situação em cima disso, porque ser gay, gente,
é tipo, sei lá, mudar a cor de cabelo para vermelho. Vai apontar porque mudou a cor de cabelo? É uma coisa da pessoa, assim, Eu que o não tem diga, como, né? Não tem como, né, justificar o meu caráter, o que eu sou, pelo que tá dentro de mim, que não tá fora. Enfim. Verdade. Olha, o mundo é de você romper barreiras. A Chandelle vive rompendo barreiras. Daqui a pouco a gente vai ver um ensaio de moda que ela fez. Mas eu queria colocar agora ainda nesse bloco, são imagens que a gente tem, é um vídeo, né, que a gente tem aí do Ismael Silva. O Ismael comoveu o Brasil. Não é um vídeo, né? Era para ser um vídeo, né? Mas não é um vídeo. São fotos do Ismael Silva que se formou em Direito e naquela... Né, essa história que começou nas redes sociais e que ganhou o Brasil depois através dos meios de comunicação tradicionais. E na mesma semana que o Ismael fez isso e mostrou para a gente que era possível, menino pobre, filho da catadora de castanhas com o pedreiro, nessa mesma semana a gente viu aqui em Teresina uma operação que apreendeu 12 carros Mercedes-Benz que eram objeto de ostentação adquiridos através de fraude. Numa cidade pequena, as pessoas compravam veículos que custam até 150 mil por 40 mil reais, a polícia descobriu. Por que eu estou jogando essas duas histórias no mesmo, né, na mesma frigideira? Porque eu queria que a gente dissesse aqui qual é das Teresinas que venceu essa semana. Foi a Teresina do Ismael ou se foi a Teresina da ostentação desmedida, que infelizmente é uma marca cada vez mais forte da nossa sociedade. Infelizmente, eu acho que isso é uma pena, porque a gente perde muito tempo com questões. Eu acho que isso acaba empobrecendo a sociedade, né? Ostentação, o exagero. Quem que vence? Eu acho que as pessoas começam a se reconhecer nas outras, nas histórias bonitas das outras, né? Junto com essa história do Ismael, que muito me orgulha por ter se formado na mesma instituição que eu, né? Que é assim, vou fazer o coraçãozinho para ele, né? Teve também o de um pedreiro, né, de uma pessoa também de uma família humilde e tudo mais, e que pedalava 21 quilômetros para ir, 21 quilômetros para voltar, para poder ir para o curso de Direito e se formou. Então, eu acho que essas pessoas é que vencem, porque elas servem de estímulo, de destino. Eu quero ser isso. Se ele consegue com tantas dificuldades, eu tenho que conseguir também, né? Não há justificativa para que eu não consiga. Então, isso é que vai ser. Daqui a algum tempo, nós vamos ver, eu penso, né? Esse mesmo Ismael, esse mesmo pedreiro, quem sabe andando numa Mercedes, né? Sim, mas eu acho que não, sabia? Pelo que eu conheço dele, pelo que eu conversei com ele, pelo que eu vi, acho que pela história, eu acho que não é muito o que ele almeja, entendeu? Mas que, claro, se for, né? Claro, mas ninguém está dizendo que as pessoas precisam a vida toda terem dificuldades. Ou a gente não está aqui falando disso. A gente está dizendo, exatamente, né? Que isso não é, para ele, me parece tão importante. Verdade. Eu acho que ele, não estou medindo aqui o caráter de ninguém, mas eu acho que ele jamais entraria nessa roubada, porque foi uma roubada, né? Quem fez isso, literalmente uma roubada. Mas quando eu falei assim da Mercedes, dele na Mercedes, tipo assim, não, ele vai sei ter, o que você quer dizer. Vai ter um futuro muito promissor. Acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que não tem como o Ismael não ter superado essa história, porque foi uma coisa assim que se rasgou no Facebook, foi exposto assim para todo mundo. Tive vários amigos, várias pessoas compartilhando, dizendo que é uma inspiração, que é uma conquista que me orgulha uma pessoa que ele não conhece, orgulha tantas pessoas assim que eu acho que ele nem tem noção assim do quanto ele orgulhou. Ele disse para mim que estava muito surpreso. Ele foi dormir um anônimo e no outro dia ele acordou famoso, porque ele não imaginava que aquilo ia ganhar a dimensão que ganhou, né? Participar de programas internacionais. Sabe o que eu acho interessante nessas histórias, principalmente envolvendo o curso de Direito, é porque assim, eu não sei qual é a intenção do Ismael com esse curso, se é para fazer concursos ou para ser advogado, eu não sei. Mas se ele vier a ser qualquer um do leque de oportunidades que tem o curso de Direito, a gente vai ter um profissional com um pensamento diferenciado da sociedade, né? Vai ter um juiz com um olhar diferenciado. Isso é ótimo. Né? Adoraria ter um médico também assim. Teremos. Agora, teremos. Eu acredito. Eu acho que sim, essa nova safra. Eu acho também demais, assim, aquele curso lá de Parnaíba, que é outra. Isso você tocou no ponto que eu acho bacana. Por isso que eu também destaco a turma. Eu falei assim, eu sei da história, ele falou que a turma deu um notebook, que a turma abraçou, que
que ele não se sentia em nenhum momento diminuído, porque todos pegavam o carro no estacionamento e ele pegava o ônibus, ele nunca se sentiu. Claro que isso tem que vir de dentro da pessoa, mas a turma tem que abraçar. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente também nas redes sociais, o que viralizou foi um vídeo de uma turma brigando, uma turma onde as pessoas brigavam, uma coisa que foi De tão medicina. feio, né? De medicina. Uma formatura Foi de tão medicina. feio. Eu queria comparar as duas coisas, porque eu acho que essa turma também é bacana. Eu não conheço, mas pela forma como eles abraçaram o colega, é uma faculdade particular, a gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe das dificuldades, né? A gente sabe como é que as coisas são de verdade. Então, eu acho que a turma também teve um... Mas eu fico feliz, eu fico muito feliz. O profissional do direito que tem, vai levar esse legado da própria vivência, né, da dificuldade, ele vai ter uma visão diferenciada de quem se socorre na justiça. Quem sabe seja um professor diferente, seja um juiz diferente, um promotor diferente, um A gente advogado. torce que sim, que a vida lhe seja doce, que ele continue. Porque ele disse que quando tinha 12 anos e vendia din-din, eu perguntei, como é que surgiu esse talento? Ele disse, não, porque eu achava que eu queria uma profissão que eu pudesse ser útil para as pessoas. Né? Eu acho que a resposta Vem tem... muito já da diz- Vender consciência din-din, dele Teresina, é mesmo. muito útil. É verdade, já era, né? Já era muito útil, Com agora 12 ele pode anos ajudar já mais era. gente ainda. Com 12 anos já era. Vamos para o intervalo, já a gente tem mais programas, a gente vai falar sobre moda, tem o quadro Homens na Cozinha, e a gente volta com o Youssef Lago cantando para a gente, já.